Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Mais uma vez com vocês para lhe trazer uma reflexão da palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando sobre pessoas. Você sabe que o ser humano, ele não foi feito robô. Ele foi feito cada um com a sua personalidade. Deus nos dá o livre-arbítrio para sermos o que quisermos. Só que nessa reflexão nós iremos aprender a nos autoavaliar e também avaliar aquelas pessoas, se é que eu posso dizer assim, que estão perto de nós, para que nós não venhamos ser enganados. Eu estava lendo aqui, olha, sobre a passagem bíblica que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 16, aonde o Senhor Jesus ele fala o seguinte: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Como assim? Qual tipo de pessoa eu tenho sido? Qual tipo de pessoa, a senhora, o senhor, você tem sido? Porque é pelos nossos frutos que somos reconhecidos. E o Senhor Jesus continua falando assim, alguém pode colher uva de espinheiro? Ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então eu te pergunto, quais são os frutos que a senhora e o senhor vêm demonstrado através da sua vida? Porque antes de nós, apontarmos, tem pessoas que gostam de apontar o dedo, para os outros, nós devemos nos autoavaliar. Quais têm sido os frutos que eu tenho dado, que eu tenho manifestado? Aí eu escrevi assim, as pessoas são conhecidas por suas ações e comportamentos. Não são as nossas palavras que nos definem, não. Porque palavras se perdem. E hoje em dia você sabe que tem pessoas que têm uma lábia. Ela tem uma narrativa muito convincente, muito boa. Mas os frutos não correspondem ao que ela fala. Por que não corresponde? O fruto vai vir do que verdadeiramente a pessoa tem sido. Da mudança que ocorreu dentro dela. Da transformação. E isso é algo individual, pessoal, em cada um de nós. Aonde eu, olhando para os meus erros, as minhas falhas, o Espírito Santo me faz me arrepender. Ele vem sobre mim com o dom do arrependimento, mostrando que eu preciso ser diferente. Então eu começo a ter ações que correspondem agora ao que eu falo. Ações que correspondem realmente ao proceder de um cristão. Eu até escrevi aqui assim, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus devem ter os frutos que mostrem a Cristo. Porque se eu estou seguindo a palavra de Deus, como que eu vou ter ações ou comportamentos ou frutos diferentes daquilo que Deus já determinou, já tem me orientado que eu seja? Não tem como. Por isso que o Senhor Jesus começa dizendo, pelos frutos os conhecerão. E quando que ele falou isso? É muito importante a gente se atentar a isso. Olha só, o Senhor Jesus falou isso mediante aos fariseus, aos sacerdotes que estavam ali, numa hipocrisia diante do povo. E o Senhor Jesus, para alertar o seu povo, porque nós não podemos, desculpe a expressão, ser um cristão bobo, uma cristã boba. Nós devemos de ter o discernimento de espírito. E o que é discernimento de espírito? Ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Se eu vejo que tal pessoa, ela tem um comportamento mau e muitas das vezes até para me magoar, para me trazer ressentimentos para o meu coração, eu vou procurar me afastar dela. Isso não tem nada a ver com mágoa. Não. Antes que isso aconteça,
ou que ela queira sujar o meu coração, antes que ela queira, sabe, transmitir o veneno dela para mim, porque assim, você começa a ficar perto de pessoas que têm um mau fruto, daqui a pouco você está agindo igual a ela, você está fazendo o que ela faz. Se ela mente, aí você começa a mentir também. Se ela é uma pessoa dissimulada, você começa também a dissimular as coisas também. Se ela é uma pessoa enganadora, eu também vou enganar também. Não, mas esse não é um comportamento cristão. Essa pessoa não tem a palavra de Deus na vida dela, por isso que ela é assim. Só que aqueles homens que estavam ali no templo, eles conheciam a verdade, mas eles andavam na mentira, no engano, dissimulando para as pessoas. Eu até escrevi aqui, ó, já naquela época existiam pessoas dissimuladas. Aí eu procurei ver qual é o significado do dissimulado. Olhando ali no dicionário, no Google, olha o que eu encontrei. Pessoas que ocultam seus reais sentimentos ou intenções. Fingida e hipócrita. Tá vendo? Pessoas dissimuladas, elas fingem, como diz aqui, oculta seus reais sentimentos ou intenções para fazer você acreditar em algo que não é aquilo. O fruto dela, sabe, não é aquele que ela está demonstrando. Palavras é muito fácil você falar, mas para que você realmente demonstre os frutos, vai ter que exigir da sua pessoa um esforço, um sacrifício, por querer agradar a Deus e ser conforme Ele deseja. E quando eu falo isso, pessoal, não é para a gente apontar o dedo para ninguém, mas é para que eu olhe para mim mesmo. Porque eu não posso ser um dissimulado. A senhora, o senhor não pode ser um dissimulado. A gente temos que ser pessoas realmente que as nossas intenções correspondem com as nossas ações. Se a sua intenção é A, então você vai ter ações A. Você vai ter um comportamento A. Agora, se as suas intenções é B, então você vai ter um comportamento B, você vai ter um procedimento, ações B. Aí eu coloquei aqui, ó, pessoas mentirosas. O que é uma pessoa mentirosa? Afirma coisas que não condiz com a verdade. E você vê que nesse mundo de hoje, quantas não são as pessoas que elas têm a mentira na sua boca como se fosse algo comum, algo natural. E por isso que eu disse que se eu não me cuido, daqui a pouco eu estou agindo como ela. Então, aonde está Deus na minha vida? É esse o fruto de ter a Deus? Não. A pessoa que tem a Deus, ela anda na verdade, ela fala a verdade. Ainda que ela pague por falar a verdade. O próprio Senhor Jesus disse, seja as vossas palavras sim, sim, ou não, não. O que passe disso é do maligno. Então, eu tenho que ter cuidado comigo mesmo, não apenas olhando para os demais, não, eu tenho que olhar para mim. Aí ele continua falando assim, ó, ou melhor, eu escrevi assim, ó, pessoas enganadoras são aquelas que induzem a outros a erros. Por isso, que pelos seus frutos os reconhecerão. Volto a dizer, alguém pode colher uva de espinho? Ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Qual o fruto que temos dado? E cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Se você vê que elas não têm um procedimento que corresponde ao que você gostaria, não é que você vai se afastar dela, você vai ignorar, não. Nós, como pessoas cristãs, devemos ajudá-los a encontrar Cristo. Mas cuidado para você não começar a agir igual, se envolver muito e perder a essência que devemos de ter. Tá bom? Fica aqui essa reflexão. Que Deus abençoe a sua vida.